Pessoal do Constitucional 2, hoje eu estou aqui para falar de um tema super importante para vocês, que é poder legislativo. E para começar a nossa aula, eu trouxe um pouquinho de Vivaldi para alegar o seu dia, para deixar as suas sinapses funcionando assim a todo vapor. Então concentra comigo, vamos juntos nesse tema que é fundamental no nosso estudo. Pessoal, de forma bem gradativa, mais uma vez ressaltando a importância de você sempre que possível paralisar a aula, abrir o seu vadimeco, checar os artigos da Constituição. Isso contribui muito para o seu desenvolvimento. Espero que todos estejam bem e vamos com tudo aproveitar essa quarentena. Aproveitar a quarentena para que seja de muito estudo e quando tudo isso acabar, nós possamos retomar a nossa vida com a maior normalidade possível. Pessoal, começando uma parte nova. Todos os outros assuntos nós tivemos início em sala de aula e depois migramos para o sistema de videoaula. Agora vamos gradativamente falar tudo, desde o começo de poder legislativo para vocês. E qual que é a primeira coisa, qual é a primeira questão que nós precisamos entender ao falar de poder legislativo? Entender a terminologia prevista na Constituição Federal de 1988. Então, quem estiver anotando, pega a caneta, vamos todos juntos entender o quê? Que o artigo 1º fala em poder e o artigo 2º da Constituição Federal fala de poderes. E aí fica o primeiro questionamento para vocês. Por que o Constituinte, no artigo 1º, disse poder e no artigo 2º da Constituição Federal trabalhou com o tema poderes? Lembrando que o título da nossa aula é Poder Legislativo. Confira comigo. Então vamos lá. Primeira parte da aula, uma questão terminológica de por que o artigo 1º está no singular e o artigo 2º da Constituição está no plural. Então, separei os artigos aqui para vocês. Artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, deixa claro que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E o nosso tema de estudo não se encontra aqui, mas sim no artigo 2º, onde está dito: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Se você fizer uma recapitulação do que você já estudou, nós já estudamos características do poder judiciário, características do poder executivo e agora vamos focar no estudo do poder legislativo. Note o seguinte, são poderes legislativo, executivo e judiciário, poderes no plural e poder no singular. No artigo 1º da Constituição, e é aqui que você vai tomar as primeiras notas com o seu slide, você vai associar ao que é estudado em teoria geral do Estado. Poder previsto no parágrafo único da Constituição está no singular, pois trata-se de um elemento do Estado, uma característica de um Estado. Então lembra bem, quais são as 3 características básicas de um Estado soberano? É um povo que em determinado território exerce a sua soberania. Soberania esta que pode ser substituída pela ideia de poder. É o poder soberano de um determinado povo em um dado território. É a matéria que você estudou em teoria geral do Estado. Por isso, poder aqui é algo unitário. Agora, no artigo 2º da Constituição Federal, temos a ideia de que são poderes, acompanhe no slide comigo, são poderes previstos na Constituição, que devem ser harmônicos, e isso está no plural, por quê? Poderes, no artigo 2º, tem a ideia de função, de distribuição de tarefas. Então, ó, são funções, são tarefas, são atribuições do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, você tem que ter muita clareza na hora que for estudar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, que são tarefas, são funções determinadas pelo poder constituinte. Por isso que o poder, como característica do Estado, está no singular. Agora, as tarefas são múltiplas, as tarefas são divididas, mas o poder continua sendo algo unitário. E qual é a grande constatação em relação a tudo isso? Que o poder tem dono.
o poder emana do povo. O poder provém do povo. Então, quem detém, em tese, todo o poder? O povo. No entanto, o povo não o utiliza de forma direta. Esse poder é utilizado mediante os seus representantes. Então, eu deixo uma dica para vocês. Note a dica. O titular do poder detém as funções. Quem é o titular do poder? É o povo. Agora, o poder não é exercido diretamente por quem o detém, mas sim por quem o representa. Ou seja, o dono do poder continua sendo o povo, que é o que a gente pode constatar no artigo 1º da Constituição. Mas quem o exerce são os representantes o representante do povo. Então, eu gostaria que você anotasse duas observações no seu caderno. Duas observações que complementam esta parte introdutória da aula. Eu sei que muita gente já está lembrando. Rafael, fala devagar. Rafael, repete para mim. E é claro que eu faço isso, é só você pedir. Mas você também tem a possibilidade de pausar a aula e voltar um pouquinho na definição. Então vamos lá. Primeira observação para complementar esse slide. Anote comigo. Coloque assim. Os poderes são funções ou atribuições, repetindo para vocês, os poderes são funções ou atribuições que decorrem do poder que é do povo. Então, esta é a primeira observação que eu vou repetir para vocês. Os poderes são funções ou atribuições que decorrem do poder que é do povo. Segunda observação. O poder não é exercido diretamente pelo titular. O poder não é exercido diretamente pelo titular, que é o povo. Esse poder é exercido por meio dos seus representantes. Então, quem exerce qualquer tipo de poder na República Brasileira exerce função em nome do povo. Por isso que o artigo 1º diz sempre que todo poder provém. Todo poder é de quem? Do povo. Todo poder emana do povo. Essa é uma ideia fundamental que dá legitimidade à atuação do poder executivo, que dá legitimidade à atuação do poder judiciário e que dá legitimidade à atuação do poder legislativo. Por que esses poderes possuem legitimidade? Porque eles representam o dono do poder. É como se eles recebessem uma verdadeira procuração para atuar em nome de quem é o verdadeiro dono do poder. Por isso que você escolhe o deputado, por isso que você escolhe o senador, por isso que você escolhe o presidente da República. Rafael, mas e no Poder Judiciário? Bom, o Poder Judiciário, o Poder Constituinte, prevê formas diferentes de ingresso. Por isso que a gente brinca que a legitimidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo é maior que a legitimidade do Poder Judiciário, no sentido de tomar decisões para o futuro. Porque existe uma cadeia ininterrupta de legitimidade em todos os poderes, inclusive no Judiciário. Só que essa cadeia de legitimidade que tem o povo numa ponta e a função na outra, no Poder Judiciário é um pouquinho mais longa, mas existe. Então, todos os poderes detêm legitimidade, pois todas essas funções provêm, são oriundas, em outras palavras, emanam do povo. E se isso ficou claro na sua cabeça, você pode continuar o estudo. Se não ficou, para a aula, volta um pouquinho, porque é categoria de base, é fundamento. Muitas coisas importantes serão tratadas na aula de hoje, mas se você não tiver com clareza a ideia principal do que é um poder legislativo, o que é a função legislativa, tudo isso pode complicar o seu estudo no futuro. Então utiliza aquela teoria da Marília Mendonça, supera essa primeira parte e vamos tentar anotar duas coisas importantes aqui pra gente. Olha só, dentro dessa questão terminológica, depois de fazer essa discussão do artigo 1º e do artigo 2º, voltando aqui o slide para você acompanhar comigo, poder no singular, poderes no plural, temos que responder a duas perguntinhas fundamentais. O correto seria falar em poder legislativo? Seria melhor a expressão função legislativa? Pessoal,
A resposta é sim e sim. Como assim? O correto seria falar em poder legislativo? Poder legislativo? Está correto falar isso? Está, simplesmente porque o poder constituinte originário assim o chamou. É como seus pais, na hora de escolher o nome de um filho. Quem escolhe, o nome está certo. Por exemplo, eu, se tiver um filho, com certeza ele irá chamar Rogério. Eu que escolho. Os pais que irão escolher. O poder constituinte que escolheu como denominar determinado instituto. No entanto, essa escolha gera uma certa confusão. A confusão que você acabou de ver comigo. Poder, característica do Estado, e poder como função. Então, só vim te perguntar, seria melhor a expressão função legislativa? Com certeza, porque não traria confusão para o leitor da Constituição. Seria melhor chamar função legislativa, função executiva, função judiciária, porém, o poder constituinte não o fez desta forma. Então, tá certo em falar em poder legislativo, poder executivo, poder judiciário? Está. Mas é a melhor terminologia? Não. A melhor terminologia para espancar qualquer tipo de confusão seria interessante chamada de funções. No entanto, não foi assim que o poder constituinte determinou na Constituição. Basta fazer a leitura, mais uma vez, do artigo 1º e do artigo 2º da Constituição Federal. Então você que está acompanhando a aula, trate de responder essas duas perguntas presentes no slide. Isso pode favorecer muito. Então, recapitulando, o correto seria falar em poder legislativo? Não dá para falar em certo e errado do que o poder constituinte escolheu, porque é como escolher um nome. Mas, então você pode responder, o correto seria falar em poder legislativo? Não, tá certo falar poder legislativo. Agora, seria melhor outra expressão para isso, como, por exemplo, função legislativa? Com certeza, evitaria dúvida e evitaria uma coisa muito importante. Eu tenho que ter dito isso para vocês. Se fosse função legislativa prevista na Constituição, com certeza a nossa aula seria encurtada. Essa discussão não seria necessária. A doutrina não teria perdido tempo em determinar a diferença da expressão poder no artigo 1º para poderes no artigo 2º da Constituição Federal. Então, esta é uma forma de trazer clareza para o texto constitucional. Mas não se esqueça, o poder constituinte pode fazer as suas escolhas. Combinado sobre isso? Ó, vamos acelerar e vamos tratar de um assunto super relevante para o nosso estudo. Saímos dessa parte introdutória do Poder Legislativo e agora vamos entrar na matéria propriamente dita, no que há de mais fundamental no estudo de Poder Legislativo. Antes de entrar nos temas, eu gostaria que você tivesse uma visão do todo. Tudo que será estudado na aula de hoje, no próximo bloco, nas aulas do próximo dia, porque pretendo ficar um bom tempo com vocês tratando de poder legislativo. Então, com muita calma, observe o slide comigo. Sempre que falamos de poder legislativo, temos que lembrar que o poder legislativo federal é diferente do poder legislativo estadual, municipal e que é diferente do poder legislativo distrital. Uma coisa é fato, como vivemos em uma federação e a nossa federação é composta pela União, Estados, Município e Distrito Federal, eles possuem autonomia. Então, cada um desses entes, com a possibilidade de se autorregular, possui um poder legislativo próprio. No caso do Poder Legislativo Federal, temos o sistema bicameral. O que significa dizer que o sistema é bicameral? Que possui dois órgãos decidindo sobre questões legislativas. E é muito fácil lembrar. É só você lembrar da Câmara dos Deputados Federais mais o Senado Federal. Ambos representam o Poder Legislativo Federal. Daqui a pouquinho vamos aprofundar sobre essa discussão. Nos estados, temos o sistema unicameral. Você só vota para deputado estadual. Esse deputado estadual eleito vai trabalhar onde? Na Assembleia Legislativa de cada um dos estados. Por isso é um sistema unicameral. Não existe, por exemplo, o chamado Senado estadual. Da mesma forma que o município
também é unicameral. Só existe a Câmara dos Vereadores, que produzem legislações chamadas de lei orgânica do município. Então, o vereador que está ali, está trabalhando nesse sistema legislativo de quem? Do município. E eu trouxe esse slide com uma observação fundamental. Como funciona o Distrito Federal? Porque são entes da Federação Brasileira, União, estados, municípios e o Distrito Federal. Existe uma dica para você sempre lembrar como funciona o Distrito Federal. Ele é anfíbio. Ele apresenta características de estado e características de município ao mesmo tempo. Então, vamos lembrar comigo. Na Assembleia, no sistema estadual, nós temos a Assembleia Legislativa. No município, nós temos a Câmara dos Vereadores. Se você somar Assembleia Legislativa com Câmara dos Vereadores, você forma Câmara Legislativa. Então, como funciona efetivamente o poder legislativo no Distrito Federal? Funciona através da sua Câmara Legislativa. Câmara, que vem de Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, e Legislativo vem de Assembleia Legislativa Estadual. Por quê? Só seguir minha dica. O Distrito Federal exerce função de município, por isso está aqui falando sobre Câmara, e também vai exercer a função de Estado. Note como o Distrito Federal é complexo, ele é diferente de tudo aquilo que você já viu. Eu sei que o nosso tempo está caminhando de forma rápida, mas eu preciso que você acompanhe comigo mais um elemento de poder legislativo. Então vamos lá. Lembrando que o poder legislativo é composto pelo legislativo federal, legislativo estadual, legislativo municipal e o legislativo distrital. Federal, bicameral. O estadual, unicameral. Municipal, unicameral. O distrital também será unicameral. Porém, este órgão, chamado de Câmara Legislativa, trabalha com a função de criar normas típicas de município e normas típicas de estado. Por isso, o nome diferente. Câmara Legislativa. Ó, do município vem a ideia de Câmara e da Assembleia Legislativa vem a expressão legislativa. Então, se alguém te perguntar, de quem é a Câmara Legislativa? Muito fácil essa resposta, do Distrito Federal. De quem é a Assembleia Legislativa? Pô, Assembleia Legislativa dos estados. De quem é a Câmara dos Vereadores? Do município. Lembrando, mais uma vez, que a Câmara dos Vereadores Municipal produz normas chamadas lei orgânica do município A, lei orgânica do município B. E mais uma coisa, para ficar claro isso, a lei de um estado, por exemplo, a legislação do estado de Minas Gerais sobre o ICMS, não é igual à legislação do estado de São Paulo, porque são entes autônomos. Lembre sempre disso. A legislação do município de Pouso Alegre não tem nada a ver, não é obrigatoriamente igual à legislação do município de Poços de Caldas, que o município de Congonhal, do município de Ipuiuna, o município de Campestrinho e assim por diante. Cada município tem autonomia para criar, dentro da sua competência, a legislação própria, pois trata-se de ente autônomo, com autonomia. E ter autonomia significa a possibilidade de criar as próprias normas. Espero que você tenha feito anotação sobre isso, que isso esclareça um pouquinho a distribuição. E antes de encerrar, precisamos analisar só mais um detalhe, só para você perceber aonde está inserido o nosso estudo. Então, sempre que for falar de poder legislativo, eu já estou te adiantando, a matéria estará entre o artigo 44 a 75 da Constituição Federal. Pessoal que gosta de estudar antes da aula, fica aqui uma grande dica para vocês. A fazer a leitura da Constituição, do artigo 44 ao artigo 75. Rafael, é muita coisa, eu sei que é, por isso nossas aulas serão bem fracionadas. E aqui eu vou passar um mapa de como iremos estudar. E aí é muito fácil.
Qualquer livro, qualquer manual de direito constitucional, qualquer resumo de direito constitucional segue a mesma sequência. E qual é essa sequência? A sequência prevista na Constituição. O tema que está entre os artigos 44 a 75 da Constituição Federal, e aqui vem aquele meu pedido para vocês. Parem a aula, abram a Constituição e confiram comigo. Está dividido na Constituição em 9 seções diferentes. Vou só falar as seções para vocês e encerro essa parte da nossa aula. Acompanhe comigo. Primeira seção. Primeiro assunto previsto do 44 ao 75. A gente fala sobre o Congresso Nacional, que é a ideia de ser bicameral o processo legislativo federal. Depois, é muito simples. Estudamos as atribuições do Congresso Nacional, depois as atribuições da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Olha como é coerente. Primeiro, o Congresso Nacional, que é a primeira sessão. Na segunda sessão, atribuições de quem? Do Congresso Nacional. Aí só você lembrar. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, olha como é lógico e em sequência o nosso estudo. Primeiro se estuda o Congresso Nacional, depois se estuda as atribuições do Congresso Nacional, depois se estuda a Câmara dos Deputados, depois se estuda o Senado Federal. Estamos aqui na quarta sessão. Quinta sessão fala dos deputados e senadores. Então, estamos falando exatamente das prerrogativas e imunidades que possuem deputados e que possuem senadores. Após isso, falamos das reuniões, das sessões conjuntas que devem existir entre a Câmara e o Senado. Depois, das famosas comissões. Como funciona essa ideia das comissões obrigatórias, comissões que não são obrigatórias, como uma comissão super famosa que existe no Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Você que acompanha o noticiário sabe da importância que tem esta comissão, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal. Iremos trabalhar isso à exaustão. E depois vamos para uma matéria que eu chamo que é a matéria São Paulo, dentro desse roteiro, que é do processo legislativo. Aqui estudaremos toda aquela sequência de emenda à Constituição, de formação de uma lei complementar, de formação de uma lei ordinária, da medida provisória, entre outros elementos normativos. Então aqui é fundamental que você preste muita atenção na hora que formos tratarmos de processo legislativo. Já puxa o símbolo do São Paulo e deixa claro para vocês que isso é fundamental no seu estudo. E por fim, iremos trabalhar de algo que as pessoas sempre esquecem, que é uma função do poder legislativo. Lembra da ideia americana de peso e contrapeso, ou freios e contrapeso, onde um poder controla e fiscaliza o outro? Logo, você não pode esquecer jamais que é a atribuição do poder legislativo trabalhar com o quê? Com a fiscalização contábil, financeira e orçamentária de quem? Dos outros poderes, como por exemplo, realizando o controle do poder executivo. No município, quem faz o controle de gasto do poder executivo? É o poder legislativo, por exemplo, a Câmara dos Vereadores. Pessoal, então o nosso assunto é dividido em 9 sessões, que estão previstas do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição Federal. Essa primeira parte da aula é um pouco devagar, categoria de base, onde você está fazendo o fundamento para estudar com categoria Poder Legislativo. Eu vou parar agora e volto daqui a pouco para falar de um assunto fundamental, as funções do Poder Legislativo. Então, eu espero vocês e vamos com tudo. Hora do café. Até mais, pessoal!